Com o abismo entre o tio Sam e o Sr. Zelensky ficando cada vez mais profundo, o teatro de guerra ucraniano segue ganhando seus novos capítulos. Nesse episódio, vamos registrar algumas ocorrências até 19 de fevereiro e vamos fazer um comentário sobre a relação carinhosa do Sr. Trump para com o Sr. Zelensky. Recentemente, os dois aliados andaram trocando farpas indelicadas, aumentando o abismo entre os dois atores e abastecendo as falas inflamadas do Sr. Trump, que chamou o Zelensky de ditador sem eleições. A fala equivocada do Sr. Trump não leva em consideração que nenhuma nação democrática realizou eleições em tempos de guerra, e a fala parece mais estar sintonizada com os desejos do Kremlin de ter uma mudança política em Kiev. Quando ficou evidente que o Sr. Trump havia ganhado as eleições americanas, todos já sabiam do seu jeito bruto e empresário de ser. Mas as recentes declarações dele, já muito difundidas pela mídia, aplicam uma guinada preocupante para os ucranianos. Segundo o The Economist, o Trump considera o líder ucraniano desconfortável. Então não se trata nem do desejo de Trump de realizar eleições, mas sim de remover Zelensky do poder. Ao mesmo tempo, a publicação acredita que Trump, para forçar a Ucrânia a assinar um acordo indecente, que, segundo analistas, seria uma espécie de colonização moderna e tão exploratório que, a título de comparação, seria mais difícil economicamente do que as imposições contra a Alemanha e o Japão derrotadas após a Segunda Guerra. E nesse contexto, entra o poder democrático do tio Sam, que, para influenciar carinhosamente os ucranianos a aceitarem tal proposta indecente, o Sr. Trump provavelmente cortará ou interromperá a ajuda militar, além de desconectar as forças armadas ucranianas dos dados de inteligência e da Starlink do Sr. Musk. Além disso, ele também pode suspender sanções à Federação Russa. E nesse tabuleiro geopolítico, com a Rússia fortalecida e lançando mísseis diariamente contra a Ucrânia, e esta, por sua vez, sem defesas antiaéreas para se defender, pode criar um cenário suscetível para Kiev ser induzida a assinar qualquer acordo. Por outro lado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, demonstrou apoio ao Sr. Zelensky e criticou as falas equivocadas do Sr. Trump. Inclusive, o Sr. Starmer planeja apresentar ao Trump um plano paralelo para o envio de 30 mil militares europeus à Ucrânia, com o objetivo de apoiar um cessar-fogo no país. A proposta, elaborada em conjunto com a França, prevê a presença dessas tropas sob comando europeu em cidades estratégicas, portos e infraestruturas críticas, mantendo-as afastadas da linha de frente. Além disso, o plano inclui a utilização de aeronaves de reconhecimento, drones e satélites para monitoramento da situação, garantindo uma visão detalhada dos acontecimentos. Navios patrulha militares seriam enviados ao Mar Negro para proteger rotas de navegação, enquanto caças americanos, posicionados na Romênia e na Polônia, permaneceriam em alerta para eventuais violações do cessar-fogo por parte de Moscou. Outra medida considerada é a criação de um grande contingente multinacional nos limites orientais da OTAN, preparado para um rápido deslocamento caso necessário. Starmer também pretende pressionar o tio Sam a fornecerem à Ucrânia sistemas avançados de defesa aérea e mísseis para reforçar a proteção do espaço aéreo ucraniano. Entretanto, para essa proposta britânica funcionar, vai ser necessário convencer o Sr. Vladimir, que agora parece ser o queridinho do tio Sam. E o Vladimir já demonstrou que não está inclinado a ter tropas europeias na Ucrânia. E enquanto os grandes atores seguem se movimentando e trocando farpas e arquitetando grandes planos, o teatro de guerra ucraniano segue ganhando seus novos capítulos. Na região ucraniana de Kherson, entre os dias 19 e 20 de fevereiro, um ataque aéreo russo com 3 bombas do tipo FAB atingiu um prédio civil de vários andares. Segundo relatos, 3 pessoas ficaram feridas.
Ainda no dia 19 de fevereiro, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do Instituto de Computação em Moscou, na Rússia. Segundo as autoridades de emergência, as chamas consumiram uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, levando ao colapso do telhado da edificação. De acordo com o Ministério para Situações de Emergência da Rússia, cerca de 30 pessoas que estavam no edifício conseguiram sair por conta própria antes da chegada das equipes de resgate. Não houve informações sobre feridos. As causas do incêndio misterioso são desconhecidas e as investigações estão em andamento. A grande cidade portuária de Odessa seguiu no escuro, sem eletricidade e aquecimento, durante a madrugada de 20 de fevereiro, após os ataques da noite anterior. Inclusive, surgiram mais imagens do guarda-chuva defensivo de Kiev trabalhando durante a ocorrência de 19 de fevereiro. Enquanto isso, não há previsão de retorno da eletricidade e aquecimento para milhares de pessoas em pleno inverno na região. No fronte de guerra, os russos fizeram avanços em direção a Pokrovsk e o Sr. Vladimir passou informações distorcidas sobre a batalha por Kursk, mas esses detalhes vão ficar para o próximo episódio. Para fins de registro, um drone de ataque ucraniano atingiu e destruiu uma rara peça de artilharia autopropulsada norte-coreana do tipo Koksan, utilizada por forças russas na região de Luhansk. A informação foi confirmada por fontes ligadas às operações militares na linha de frente, que divulgaram imagens do momento do impacto em fevereiro. Essa artilharia, conhecida por sua capacidade de disparar projéteis a mais de 60 quilômetros de distância. A presença do sistema de longo alcance fabricado na Coreia do Norte reforça os relatos sobre o fornecimento de armamento norte-coreano à Rússia. No grande jogo do xadrez geopolítico, as peças continuam a se mover, mesmo com o tabuleiro cada vez mais instável. E enquanto o Sr. Trump vai ensaiando sua próxima fala bombástica e o Vladimir vai avançando suas peças, Kiev busca alternativas para sobreviver a esse tabuleiro em constante mudança. E no final das contas, pouco importa quem manipula as cordas nos bastidores. São sempre os soldados e civis que pagam o verdadeiro preço da encenação nesse teatro.